Conversando com o João Ribeiro, ele é Head de Performance, CRM e E-Commerce da Azul Linhas Aéreas. João pontuou a importância de organizar e ativar os dados em busca do Golden Record do consumidor. Ele falou sobre os desafios de personalizar em escala, com viabilidade econômica, e também reforçou que o grande obstáculo da indústria é transformar dados em resultados reais. Se liga na entrevista. Estamos em mais um Fórum do E-Commerce Brasil e eu tenho o privilégio, o prazer de conversar com o João Ribeiro. Ele é o Head de Performance, CRM e E-Commerce da Azul Linhas Aéreas. Então, João, muito obrigado aqui pelo papo, mais uma vez, obrigado, conversando contigo. E eu vou levar aqui para os nossos walkers algumas ideias de umas perguntas bem importantes que eu quero falar contigo. A gente percebeu muito aqui a questão relacionada a dados e inteligência artificial. E uma primeira constatação é que se você não tem uma camada de dados e governança muito bem preparada, você não tem máquina de aprendizado, logo você não tem nada de inteligência artificial que possa ser valoroso para a empresa. Então, com base nisso, João, em um cenário de milhões de interações diárias em smartphones, TV, aplicativos, dispositivos conectados, como que a Azul tem lidado com esse desafio de consolidar os pontos de contato do consumidor de maneira unificada para entregar essa experiência para o cliente lá na ponta? Excelente, Elcio. Acho que na visão que a gente tem hoje, principalmente o que vai ser um grande diferencial para as empresas é quem consegue organizar bem esses dados para ativar da melhor forma para que o cliente consiga perceber. O que a gente fez na Azul nos últimos anos? A gente criou um catálogo de dados para que a gente pudesse ter uma visão única desse cliente. Legal. Então, o que ele faz no site, o que ele faz no nosso app, como ele se relaciona, como ele compra a passagem aérea dele, até o tipo da poltrona que ele prefere sentar. Legal. Então, todas essas informações estão organizadas. Começou com um banco de dados, um data lake, onde a gente pudesse ter todas essas informações organizadas, tratada numa camada para que a gente pudesse ter o Golden Record, aquele indicador mais que é o que apropriado. toda empresa busca, né? Exato, aquele indicador onde eu consigo ter o João no check-in, no embarque, na compra, Legal. seja através de uma agência parceira ou seja nos nossos canais próprios. Acho que o grande desafio é como a gente organiza todos esses dados para que a gente consiga agora ativar ele nas nossas ações. Legal. Então, seja nos nossos canais digitais, ou seja mesmo no ponto de contato dentro de uma aeronave ou mesmo no call center. Então, o desafio é usar todos esses dados para que a gente possa falar com o cliente de uma forma única. Legal. Trazendo para ele que eu conheço esse cliente, eu sei que você voa comigo todo verão, eu sei que sua família está comigo. Então, o desafio é a gente mostrar para esse cliente o quanto a gente conhece ele nessa jornada. E diante desses consumidores que esperam consistência na comunicação, o desafio da indústria é falar massivamente de maneira personalizada. Como é que esse atendimento dessas necessidades real do consumidor, como é que a operação está se adaptando para entregar esta comunicação, essa oferta, esse serviço à altura das altas expectativas que os consumidores têm acerca da Azul, que, de novo, Sim. é uma das companhias mais amadas do Brasil. Sim, a gente tem um ponto da experiência Azul é super bem reconhecida pelo mercado. Sim. E como a gente que trabalha com o digital consegue trazer essa experiência que ele tem lá no atendimento humanizado dentro de uma aeronave, para que ele se reconheça na comunicação. É um desafio muito grande, porque a gente está falando de personalização em escala, onde eu uso todos esses dados para mostrar para esse cliente o quanto eu conheço ele, Sim. e a gente tem ferramentas aplicadas com gerenciador de campanhas, Customer Data Platform, unificando todos esses dados, ativando em mídia, ativando nos canais proprietários, mas o grande desafio é personalizar. E a gente sabe que a escala da personalização, ela tem um custo. Sim. Então, quando eu vou falar para um cliente de Fortaleza, um cliente de Maceió, um cliente de São Paulo, Rio ou Cuiabá, eu preciso falar com ele de forma diferente. Para falar com ele de forma diferente, eu preciso pensar em múltiplas variáveis que podem acontecer. Entendi. Seja uma criação de uma peça, um subject de um e-mail. A gente usa a inteligência artificial, está começando a desenvolver processos e frentes para que a gente consiga aplicar a inteligência para escalar. Legal. Então, trazer personalização nas comunicações, falar com esse cliente de forma personalizada e mostrar conteúdos que façam sentido para esse cliente. É um Muito desafio que depois dessa fase dos dados todos organizados, agora é hora de ativar Sim. e mostrar para esse cliente o quanto a gente conhece ele.
Mas como no digital o desafio é sempre maior, eu vou trazer mais um elemento aqui para ouvir em era de gestão de privacidade. A LGPD. A gente tem dados, a gente tem informações, mas a gente tem toda aquela questão do consentimento, que é para você entender o que é que o cliente precisa ou prefere receber, em que tipo de canal, que tipo de comunicação. Como que vocês têm conseguido trabalhar com essa transparência e com essa governança, mitigando riscos sem perder o foco em entregar o melhor resultado, não só para o cliente, mas também para a companhia? Sim, uma das nossas prioridades é a privacidade dos nossos clientes, seja no momento de compra, seja no momento do check-in. Então, a gente tem uma rede de parceiros muito grande. Por exemplo, o programa de fidelidade é uma rede que eu consigo ter muitas informações a respeito dessa pessoa. Sim. Quanto ela transfere de um cartão de crédito, qual é o estilo de vida que ela tem, como ela gasta o cartão de crédito da Azul. Eu não tenho informações, até por questões legais, que o banco me traga essa informação. Entendi. Mas eu consigo inferir alguns dados para poder entregar uma melhor experiência para o cliente. De nenhuma forma esse dado é vendido ou ele é compartilhado com terceiros, Legal. a não ser para uso do próprio cliente. Entendi. Então a gente tem uma política muito clara do Legal. uso de dados, como a gente pode usar para ativar campanhas mais personalizadas, mas também ter estudos para oferecer uma melhor oferta para esse cliente. Então Muito isso legal. é um caso levado muito a sério e a gente está o tempo inteiro revisitando a política para aplicar o que esse cliente tem mais interesse em receber de comunicação. Muito legal. Para a gente já está indo aqui para a reta final nesse bate-papo super interessante aqui com o João, e eu queria entender, João, que na sua visão tem o drive estratégico lá da companhia da Azul, onde você vê que estão os maiores desafios para vocês hoje, quais são os mais importantes a serem endereçados lá pela Azul? É a diversidade no volume de dados? É a qualidade e a confiabilidade dos dados que vocês têm disponíveis? É melhorar os resultados de vendas e de margem? A companhia está olhando muito para isso? Ou lidar com essa questão que a gente acabou de falar, com a privacidade, com a LGPD, sem perder foco e perder a performance de negócios? Ou a falta de ferramentas e expertise, conhecimento seja interno, seja por meio de parceiros, para dar esse impulso final aí, entregando algo valioso para o cliente? Então, onde é que estão talvez aí as suas maiores ou a maior dificuldade, o maior desafio que a empresa tem hoje para lidar? O maior desafio é como a gente traz todo esse conhecimento do cliente para gerar mais resultado. Então é melhorar os resultados, aplicando todo esse conhecimento que foi absorvido, todo esse catálogo de dados. Agora é a hora de produtizar esses dados e mostrar para o cliente: eu te conheço, eu sei o que você gosta de comprar, eu sei onde você gosta de sentar e quando você viaja. Então, esse é o grande objetivo, para gerar mais resultado, Legal. aumentar a receita e estimular o cross-sell entre os produtos que a gente tem. Hotelaria, tickets para passeios, ingressos, o próprio programa de fidelidade, o cartão de crédito. Legal. Então, a ideia é como a gente usa todos esses dados para gerar mais negócio. Talvez a diversidade e o acionamento desses dados, aí esteja aí o grande desafio, porque você já tem uma infinidade de dados, e usá-los de acordo com, primeiro, com as regras, com a privacidade dos clientes, mas como é que vocês vão conseguir atingir de maneira personalizada em escala talvez seja o grande negócio. Esse é o grande desafio. Muito bom, João. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Tenho certeza que foram insights super riquíssimos. E, por favor, voem de azul, a companhia mais amada do Brasil. Vejo vocês por aí, Walkers. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal.